Olá, seja bem-vindo a Desacomodando.life. E hoje eu vou contar pra vocês, que foi uma sugestão aí nos comentários do último vídeo, a minha história com o glúten. Eu espero que o som esteja bom desse vídeo. Os meus dois pimpolhinhos estão no carro, eles só querem dormir no carro nessa quarentena. E tem sido o escape para poder fazer eles dormirem, porque eles não querem dormir, eles ficam muito ansiosos, achando que a gente vai sair para fazer algo. E, enfim, estão com saudade da praia, provavelmente, de tudo mais. Mas vamos ao assunto do vídeo de hoje, que é um pouquinho sobre a minha história com o glúten, tá? Tem um post no nosso blog, no Medium, que a gente tem, falando mais sobre essa questão e detalhando, acredito eu, não sei se com o glúten, mas eu acho que com a balança, então também complementa a história desse vídeo, tá? Quem quiser acessar, o link vai estar aí na descrição. Perguntaram pra mim como eu descobri, por que eu não posso comer glúten, e eu vou contar resumidamente pra vocês, tá? Bom, durante toda a minha infância eu tive vários problemas de pneumonia por volta dos 3 a 4 anos. Eu tive várias pneumonias consecutivas e eu não tinha febre, então demoravam a descobrir quando estava já no auge da pneumonia, sabe? E minha mãe por vezes mentiu falando que eu tinha tido febre para eles poderem fazer uma chapa, me medicarem e fazerem alguma coisa, né? Por volta mais ou menos dos 7, 8, 9 e 10 anos, eu comecei a ter crises consecutivas de inflamação na garganta. Tudo inflamava. Sempre estava inflamada, não importa o que acontecesse, estava inflamada a minha garganta. E só melhorou quando meu pai começou a fazer um tratamento homeopático comigo. Me levou no homeopata, fez o tratamento, só isso que fez melhorar. Mas mesmo assim sempre voltava de tempos em tempos essa inflamação na garganta. Continuando aí com o histórico médico maravilhoso. Quando eu fiz 13 anos, eu comecei a ter problemas de gastrite. E eu nunca fui de ter uma alimentação ruim, na verdade minha mãe sempre cuidou da nossa alimentação. Ela estipulava que só de final de semana que podia comer besteira, podia comer, tomar refrigerante, por exemplo. Então a gente nunca foi alguém assim de uma família, vamos dizer assim, de ficar comendo muita besteira. Somente final de semana, data comemorativa, sabe? Minha mãe sempre me levou pra academia desde muito novinha. Por quê? Porque eu tava acima do peso. Anotem isso porque isso é importante. E era bem difícil pra mim, assim, ser muito jovem, ter que prestar atenção em todas essas coisas. E com 13 anos eu tive gastrite, eu emagreci 20 quilos, assim, de uma vez. Fiquei bem magra e passei bastante mal, doía muito meu estômago. Aí melhorou, depois de uns 2 anos, mais ou menos, de tratamento, quase. E aí foi que eu comecei a sentir dores terríveis e ninguém descobriu o que eu tinha. Foi assim, um mês praticamente no pronto-socorro, sem saber o que eu tinha. E minha mãe me levava, tomava remédio, Buscopan, tomava um monte de remédio para dor do estômago e ninguém descobriu o que eu tinha. E, enfim, uma das médicas disse que provavelmente para uma menina de 14 anos, por aí, seria impossível eu ter aquilo, mas que ela achava que poderia ser pedra na vesícula. Porque isso geralmente é doença de pessoas mais velhas, não é doença de uma jovem, né? Que tá começando a vida ainda. E ela falou, me indicou pra minha mãe me levar no gastro. Ela me levou e batata, tava com pedra na vesícula. Tive que fazer uma cirurgia, foi a primeira cirurgia que eu fiz na minha vida. E foi horrível, a recuperação pra mim foi bem dolorosa. E ok, né? O problema passou e vida normal e tal. Mas vira e mexe eu tinha muita enxaqueca, tinha dores terríveis nos joelhos, nas articulações. Tinha muita inflamação na garganta, continuava com as inflamações na garganta. E continuava com vários outros sintomas, né? Diarreia e às vezes prendia o intestino. E
Por vezes eu ficava muito bem, porque eu fazia muita dieta, porque eu sempre estava inchada, sempre em cima do peso. E aí eu ficava fazendo dieta, eu acho que eu acabava eliminando, sabe? Pão, pizza, essas coisas, e aí eu melhorava. Aí depois passava um tempo, a gente acaba, né? Ah, vou comer. Aí você come, aí eu passava mal de novo. E quando eu estava mais ou menos com 19, 20 anos, eu tive uma gestação, eu engordei muito nessa gestação, eu perdi o bebê. Quem não conhece ainda a história, né, dessa parte aí da minha vida, tem aqui vídeo no canal também explicando. E foi um momento bem complicado. Os 6 anos consecutivos depois disso, eu vivia com diarreia, com dor de cabeça, com desânimo, com dores no corpo. E era uma coisa assim que incontrolável. Tipo, você passava mal e tinha que ir no banheiro, sabe? E foi aí que eu conheci o Rodrigo. Quem não se conhece, eu já citei ele muitas vezes aqui no canal, é meu nutricionista. Pode acessar a página dele lá no Instagram. Tá atendendo online nessa quarentena. Então, quem quiser lá já pega o contatinho dele. E ele diagnosticou a minha irmã e falou assim, olha, eu acho que você também pode ter. Eu falei, nossa, será que eu tenho isso? Aí eu comecei a reduzir, então eu comecei a não comer pão, não comer pizza. Outra coisa que eu tinha alergia de espirrar. Eu comia o glúten, eu acabava de comer uma pizza, por exemplo, eu espirrava igual uma louca. E eu achava que eu tava com alergia de alguma coisa, vivia tomando antialérgico, vivia tomando remédio para dor de cabeça. Comecei a ter uma candidíase que não sarava, a médica já tinha passado remédio para tomar, remédio para passar. Tudo quanto é tipo de remédio que você possa imaginar e não sarava, nada sarava, nada. E logo depois, né, desse período terrível da minha vida, eu comecei a fazer uma dieta, emagreci bastante, cortei praticamente tudo que era pão, massa, macarrão, eu não comia mais. Só que eu não me atentava, assim, de olhar nas embalagens, o que tinha glúten, o que não tinha glúten. Eu meio que só parei de comer pão, comer pizza, bolo, qualquer coisa que tivesse, assim, farinha de trigo, eu não comia, pra evitar, né, que fizesse mal. Mas mesmo assim, às vezes eu passava mal, às vezes eu tinha episódio de dor de cabeça, às vezes a gente não tinha tempo, de fazer uma comida, a gente comia um fast food, e aí eu passava mal, e aquela coisa assim que você vai, sabe, empurrando com a barriga, você vai empurrando e vai deixando pra lá. E quando eu tive o Matias, foi aí que, né, só antes de falar isso, é aquela coisa da gente que não tem dinheiro, sabe? Pra ficar pagando consulta cara, os exames são caros. E às vezes a gente também vai deixando pra lá, mesmo tendo a possibilidade, a gente vai postergando, né? Vai deixando pra lá. E quando eu tive o Matias, o final da gestação do Matias, o início, assim, o pós-parto foi terrível. Tive muito inchaço, passei muito mal, tive muitas dores. E quando o Matias estava mais ou menos com uns 3 meses, a gente decidiu não jantar um belo dia. Falou que a gente ia comer um bolo de laranja, cenoura com chocolate. Aí a gente comeu esse bolo. E no meio da madrugada eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a vomitar e ter diarreia e dor de cabeça e literalmente assim, uma fraqueza, um passar mal, assim, que eu literalmente achei que eu ia morrer. Eu fiquei assim, muito, muito assustada com o que aconteceu. E é aquela coisa, né? Quando a gente tem filho, a gente começa a refletir melhor sobre muitas coisas. E aí eu pensei comigo, né? Poxa vida, eu não posso continuar vendo assim. Minha qualidade de vida tá horrível, eu não tô conseguindo nem cuidar do Matias. E hoje eu passei mal desse jeito como eu passei. E foi aí, exatamente aí, que eu decidi que eu não ia comer mais glúten. Eu deveria não ter parado aí de comer, eu deveria ter feito um exame, né? Provavelmente, né? Uma biópsia e tudo mais. Só que isso era muito caro na época, eu não tinha convênio, não tinha como fazer pelo SUS, ia demorar muito. E qual é o problema da doença de quem tem intolerância, quem é celíaco, qualquer coisa relacionada a isso? É que você tem que estar comendo o glúten para que o exame acuse, entendeu? Você tem que estar comendo por muito tempo, por pelo menos 3, 4 meses. E a questão é que meu corpo chegou num nível que ele come isso aqui de glúten e eu passo muito mal. Eu comentei no outro vídeo que eu comi um pão de queijo, que provavelmente tem
pouco glúten nele, não deve ter muito. E mesmo assim eu passei muito mal, fiquei literalmente um dia de cama. Meu esposo ficou com os meninos e eu fiquei passando mal o dia todo quase. Então assim, é terrível essa parte assim do que o glúten causa em mim se eu comer. Tem pessoas que são muito alérgicas, que elas não podem nem sentir o cheiro, nem tocar no pão, que elas já passam mal. Esse não é o meu caso, tá? Mas eu não posso ingerir. E isso faz o quê? Afeta a minha imunidade. Traz doenças, faz o meu corpo meio que atacar ele mesmo, sabe? E ele acaba desenvolvendo várias inflamações. Então, inflamação no intestino, pode se desenvolver em câncer de intestino. Alguns estudos mostram que desenvolve diabetes tipo 1 para quem tem esse tipo de intolerância, celíaco e tudo mais. E o glúten, para mim, ele incha, ele me deixa inchada, me deixa muito inchada. E às vezes eu vou até na balança e parece que você engordou, mas você não engordou, você tá inchado. E então pra mim é uma coisa assim que me faz muito mal. Eu não consigo comer glúten, né? Nem porque assim, por mais que eu tenha vontade, às vezes eu penso no que vai me causar e já passa a vontade, sabe? E é muita gente, às vezes, sem noção, eu acho, ou não tem noção das coisas, sabe? Às vezes vem e fala assim pra mim: nossa, deve ser horrível, você não pode comer nada, só come alface. Aí eu olho, tipo, o que você posso ter na cabeça, né? De falar algo assim, primeiro, que realmente é ruim você não poder comer uma coisa que você goste, ou que você queira comer, ou que alguém tá te oferecendo com a maior educação do mundo e você diz assim: olha, eu não posso comer, e a pessoa às vezes não entende. É bem complicada essa parte, sabe? Eu acho que essa parte é a mais complicada. De você falar pra pessoa: olha, eu não posso comer, e a pessoa acha que é porque você tá com nojo, com frescura, ela não sabe o que você passa, entendeu? E quem é alérgico a glúten pode comer praticamente de tudo, você só vai ter que buscar alternativas. Então, em vez da farinha de trigo, você vai usar a farinha de arroz, você vai usar a farinha de aveia sem glúten, porque tem a farinha que tem aveia, mas ela tem glúten. Então você vai buscar alternativas. Praticamente eu consigo fazer tudo pra mim em casa. A única coisa que até hoje eu nunca acertei foi pastel. Posso fazer o que quiser, eu não acerto pastel. Agora, bolo, pizza, pão, tudo isso eu faço em casa. E bolacha, dá pra fazer também. Já fiz de maisena, uma tia adorou. Então assim, eu não sinto muita falta, sabe? O difícil é quando a gente sai de casa. A gente vai tomar um café fora, a gente vai comer alguma coisa, aí aí pega, entendeu? Ou quando eu não me preparo, não pego, levo um lanche, aí você, tá bom, vou no pão de queijo, mas até alguns pão de queijo, algumas marcas tem glúten também. Então, é bem complicado, é difícil, mas não é impossível, não é uma coisa que você fique reparando o tempo todo, você só tem que prestar atenção. Porque você não pode comer. Pra você, pode ser sua morte, literalmente. Se você comer uma quantidade e aquilo afetar o teu corpo demais, sei lá, pode te dar câncer, pode te dar um monte de problemas que você só não comer, isso já se resolve, sabe? E foi assim que eu descobri minha intolerância. Eu já fiz exames, tá? Meus exames deram indeterminado. Para dar um exame preciso, eu teria que fazer uma biópsia. É um exame muito difícil, tirar um pedacinho lá do meu intestino. Eu teria que estar comendo glúten por muitos meses e eu não ia conseguir comer glúten por muitos meses. Eu tenho 2 filhos para cuidar, sabe? É literalmente assim, eu fico de cama, você fica desanimado. E tem pessoas, por exemplo, que têm depressão e é por causa do glúten. Era só ela parar de comer, ela ficaria sã, ficaria bem, pararia de ter esses problemas com depressão, sabe? Ela ficaria tranquila de novo, teria de novo ânimo para fazer as coisas. Então, assim, infelizmente, ou felizmente, não sei, eu não posso comer, eu evito que os meninos comam. E eu falo para as pessoas, assim, que elas evitem comer. Porque se você for estudar, for pesquisar, o glúten faz mal, sim. Até mesmo para quem não tem alergia, para quem não tem intolerância, o glúten faz mal. Não é na mesma proporção, é lógico. Mas o glúten, ele é tão viciante quanto o açúcar. Se você comer ele em excesso, você vicia. E a massa, ela incha, ela engorda demais. Então, tudo isso faz mal.
Então, eu não sei porque as pessoas estão tão viciadas nisso, sabe? E ficar comendo isso o tempo todo faz muito mal. Então, por exemplo, evita. Tem molho de tomates que não tem glúten. Então, por que você vai comprar um que tenha farinha? Tem requeijão que eles são mais próximos do queijo mesmo, do requeijão. Tem outros que é cheio de farinha. Então, se você olhar a embalagem, você vai ver os que têm glúten e os que não contêm glúten. E geralmente os que não contêm glúten são melhores. E se você puder, então compre sem glúten. Uma coisa que é quase impossível, né? Chocolate. Infelizmente, algumas marcas não têm glúten, mas são caras. Ai, ai, a maioria delas são bem caras. Outra coisa que é bem cara, deixa eu ver. Essa é bem de vez em quando, sucrilhos. Tem um que é sem glúten, ele vende no Pão de Açúcar, mas custa R$25 a caixa. Isso, gente, é R$25 a caixa, é muito caro, entendeu? É daquelas que você senta e come de madrugada pra ninguém comer. Mas, é assim, fora isso, é tranquilo. A única coisa é que quando você vai na casa de alguém que tá fazendo algo pra você, se é teu amigo, alguém muito íntimo, aí a pessoa pergunta, né, e faz alguma coisa pra você sem glúten. E se não, eu levo minha comida, eu levo um prato que eu possa comer, que está garantido, que eu não vou passar fome. E tá tudo certo. E é isso, só vai ter que planejar melhor a sua refeição, o que você vai comer, aonde, quando, como. E eu acho que Deus sabe todas as coisas. Se eu tenho isso, algum motivo tem, né? Fazer o quê? E o mais incrível de tudo isso é que lembra toda aquela lista que eu falei pra vocês de coisas que me afetavam? Hoje eu não tenho nada disso, porque eu não como glúten. Se eu comer, essas coisas voltam, e voltam assim, muito piores do que a última vez. Então, é por isso que eu não como glúten, me faz mal. O glúten, no geral, ele faz mal sim para as pessoas. Se você sente dor de cabeça, sente desconforto, não coma, evita comer, come só em ocasiões que seja impossível, tipo não comer, sabe? Mas de resto, deixa assim, coma o que for mais saudável. Então, frutas, legumes, verduras, grãos, praticamente tudo isso eu como normal, molho, milho, pipoca, adoro pipoca e pipoca eu posso comer. Tem alguns salgadinhos que você vai comprar, não tem glúten, alguns sorvetes também não tem, outros tem. Só vai ter que ficar igual um doido olhando nas embalagens, assim. Tem glúten, não tem glúten, tem glúten, não tem glúten. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham entendido. E se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, eu posso trazer outros vídeos ou responder aqui nos comentários. E tchau!